Olá, galera! Na aula de hoje de matemática, vamos falar sobre regra de 3 simples. E essa aula vai fazer com que vocês compreendam o que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional e também como utilizar a regra de 3 para resolução de problema envolvendo grandezas direta e inversa, tá bom? Falando um pouquinho sobre o que é a regra de 3, ela é uma regra antiga utilizada pelos matemáticos árabes. Esse método é utilizado na relação entre duas grandezas proporcionais, em que conhecemos 3 termos e desconhecemos o quarto termo. Mas o que é a grandeza? A gente pode entender como grandeza tudo aquilo que podemos medir. Por exemplo, tempo, velocidade, comprimento, profundidade, volume. E agora que sabemos o que é grandeza, podemos entender a relação entre duas ou mais grandezas. Por exemplo, numa viagem de 1 hora, um carro pode percorrer 60 quilômetros. Já viajando 2 horas, ele pode percorrer 120 quilômetros. Viajando 3 horas, ele pode percorrer 180 quilômetros. E pela tabela, podemos tirar as seguintes conclusões. Quando o tempo de viagem duplica, a distância percorrida também duplica. E quando o tempo de viagem triplica, a distância percorrida também triplica. Portanto, as grandezas tempo de viagem e distância percorrida são chamadas de grandeza diretamente proporcional. E aí, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores de uma das grandezas é sempre igual à razão entre os valores correspondentes da outra grandeza. Vamos falar sobre, então, a regra de 3 e as grandezas diretamente proporcionais. A regra de 3 é o dispositivo matemático prático para resolver problemas através de proporções. Para resolver um problema com regra de 3, quando temos grandezas diretamente proporcionais, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Depois, em segundo, verificar se as grandezas são diretamente proporcionais. E em terceiro, armar a proporção e resolver. Exemplo: Adriana utiliza 100 gramas de farinha de trigo para fazer 5 bolinhos de chuva. Qual é a quantidade necessária de farinha de trigo para o preparo de 40 bolinhos de chuva? Vamos ver? Partindo para nossa resolução. Note que quando aumentamos a quantidade de farinha de trigo utilizada, conseguimos fazer o maior número de bolinhos de chuva. Assim, podemos concluir que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais a quantidade de bolinhos, vou precisar de mais farinhas. Então, eu tenho a grandeza farinha de trigo, 100 gramas faz 5 bolinhos. Já sei que eu vou achar uma quantidade maior do que 100 gramas, porque eu estou fazendo para 40 bolinhos. Vamos ver a solução? Então, a gente diz assim, 100 está para x, assim como 5 está para 40, fazendo uma proporção. Vamos multiplicar cruzado. Logo, 5x é igual a 40 vezes 100, tá? E aí, vamos ter aí, 4.000, tá? 5x igual a 4.000 e x igual a 4.000 dividido para 5. Tá 400 ali, mas tá errado, é 4.000, tá bom? Então, serão necessários 800 gramas de farinha para o preparo de 40 bolinhos de chuva. Vamos ver outros casos em que também temos grandezas diretamente proporcionais. Com deslocamento e tempo. O espaço percorrido por um móvel em velocidade constante é diretamente proporcional ao tempo que ele está em movimento. Então, quanto mais o automóvel percorrer, se ele vai percorrer numa velocidade maior, mais ele vai percorrer uma distância. Então, a velocidade está diretamente ligada com a distância percorrida. Outra questão de grandeza diretamente proporcional é a quantidade de ingredientes numa receita. A quantidade de ingredientes numa receita
ela é diretamente proporcional a outro ingrediente. Se numa receita são usados 4 ovos para 6 colheres de açúcar, ao dobrar a quantidade de ovos, eu também vou ter que dobrar a quantidade de açúcar. Então, também é diretamente proporcional. Outro exemplo também utilizado é sobre lado e perímetro de um quadrado. O lado e o perímetro de um quadrado são diretamente proporcionais. Por exemplo, um quadrado de lado igual a 6 centímetros tem o perímetro 24, porque 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar 24. Já um quadrado de lado igual a 3 vai ter o perímetro 12. Então, se for menor, menor o perímetro. Se o lado for maior, maior o perímetro. Outra situação é sobre o número de operários e volume de produção. Considerando que todos os operários tenham a mesma produtividade, podemos dizer que o número de operários e o volume de produção também são grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer, se dobrarmos a quantidade de operários, o volume de produção também vai dobrar. Então, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a quantidade de operários, vai aumentar também a produção daquela empresa. Agora, a regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais, nós vamos verificar aí algumas situações. Por exemplo, viajando constantemente entre Rio de Janeiro e Bahia, Sérgio fez alguns cálculos e construiu a seguinte tabela. Por exemplo, na velocidade média de 40 km por hora, ele gastou 42 horas. Se ele aumentar a velocidade para 80 km por hora, ele vai gastar 21 horas. E se ele aumentar ainda mais a velocidade dele para 120 km por hora, ele vai gastar apenas 14 horas. Vocês estão vendo que quanto maior a velocidade que ele faz, menor o tempo gasto para sair do Rio até a Bahia. Então, note que quando a velocidade duplica, o tempo do percurso cai para metade. E quando a velocidade ela triplica, o tempo cai para 1/3. Então, ela também é dividida por 3. Essa situação, ela apresenta a relação de duas grandezas que são inversamente proporcionais, visto que, quando aumentamos uma das grandezas, a outra diminui na mesma proporcionalidade, e vice-versa. Note que quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto para concluir esse percurso. Logo, duas grandezas inversamente proporcionais apresentam a seguinte relação. A razão entre os valores da primeira é igual à razão inversa dos valores correspondentes da segunda. Então, usando os dados da tabela, podemos verificar que a velocidade média e o tempo gasto são grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho a razão da primeira pelo inverso da segunda razão. Agora vamos falar sobre a regra de 3 e as grandezas inversamente proporcionais. O passo a passo para resolver esses problemas. Para resolver um problema com regra de 3, quando temos grandezas inversamente proporcionais, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, colocar as grandezas de mesma espécie numa mesma coluna. Então, é o mesmo passo da grandeza direta, né? Vamos ver o restante dos passos. Segundo, verificar se as grandezas são inversamente proporcionais. Se forem, os números de uma das colunas devem ser invertidos de posição. E terceiro, armar a proporção e resolver. Por exemplo, 10 operários levam 8 horas para erguer o muro no mesmo ritmo de trabalho. No mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para elevar esse muro em 4 horas? Então, 10 operários fazem, um muro em 8 horas. Ele quer saber quantos operários vão fazer o muro em 4 horas. Vamos verificar? Se eu tenho menos tempo para fazer o mesmo muro, com certeza eu vou precisar, de mais operários. Então, o tempo gasto eu diminuir, vou aumentar a quantidade de operários, a grandeza é inversamente proporcional. Observe que, quanto mais operários trabalhando para erguer o muro, menor será o tempo gasto para construí-lo. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais.
Então, eu vou fixar a primeira e vou inverter a segunda, tá? O inverso da segunda. Fixei a primeira coluna, inverti a segunda, multiplico o cruzado, 4x igual a 80, x vai ser igual a 80 dividido para 4, o x é igual a 20. Então, eu vou precisar de 20 operários para construir o muro, né? Lembrando que o problema era, com 10 operários, eu faço esse muro em 8 horas. Então, com 20 operários, eu vou fazer esse mesmo muro em 4 horas, beleza?